Porém, aquele que obedecesse às instruções que Deus deu a Moisés teria livramento na sua casa. E essas instruções Deus deu para o seu povo. E essas instruções diziam o seguinte, por isso que a gente entregou esse kit lá, com essas amostras grátis, para a gente estar fazendo esse memorial, esse lembrete, para a gente entender por que a gente diz que Jesus é a nossa Páscoa. Aquele cerimonial dizia o seguinte: cada família, o chefe da família, a pessoa responsável pela família, deveria pegar um cordeiro imaculado, um cordeiro puro, um cordeiro especial, preparado para aquele momento. E ele deveria pegar aquele cordeiro e matar aquele cordeiro. E aquele cordeiro, né, a gente hoje entregou um pedacinho de carne simbolizando o cordeiro, a carne do cordeiro. E daquele cordeiro que fosse morto, deveria ser tirado o sangue, né? A gente distribuiu o suco de uva, simbolizando o sangue do cordeiro. Com esse sangue, a família, o chefe da família, deveria passar nos umbrais das portas, nas vergas das portas e das janelas. Então, aonde tivesse uma janela, aonde tivesse uma porta, aonde tivesse um meio de entrada ou saída, aquela pessoa deveria pegar o sangue daquele animal puro que foi sacrificado e passar, aspergir, né, ungir, passar naqueles locais que representavam entrada e saída de ar, né, e de pessoas também. E deveria ser passado aonde tivesse uma janela, uma porta, o sangue daquele cordeiro deveria ser aspergido. E aí Deus também deu a instrução que essa família se reunisse para comer o cordeiro que deveria ser assado, nesse memorial de que Deus é Senhor e provedor, e que Deus estava cuidando daquela casa, daquela família, que ali haveria adoração ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus Israel. Nessa ceia, nessa refeição, deveria também ter pão asmos, né? A gente colocou um pedacinho de pão no nosso kit para exemplificar sobre isso. Deveria ter aquele pão sem fermento. E deveria ter também ervas amargas. Eles fariam uso da carne do cordeiro assada para lembrar que um cordeiro inocente foi sacrificado para que naquela casa houvesse livramento. O sangue já estaria nas portas, protegendo, mostrando, marcando, para que o anjo da morte não tocasse naquela casa, porque aquela casa estava marcada pelo sangue do cordeiro. O pão, ele simbolizava a pressa, né? Porque, como eu falei lá, há uma diferença no pão trabalhado e no pão que não é trabalhado com fermento. Geralmente, pão com fermento, ele precisa de mais tempo, ele precisa ser mais amassado. E aqui Deus requeria do povo uma pressa. Deus estava dizendo para o povo: eu tenho pressa em cumprir o que eu prometi e vocês devem estarem preparados, não podem estar perdendo tempo com coisas amenas do dia a dia, porque vocês têm que estar preparados para que quando o alarme for dado, para quando o grito de libertação for dado, vocês estejam prontos. E as pessoas deviam estarem ali preparadas fisicamente também, né, com vestes de viagem. Elas deviam fazer um cerimonial preparadas para sair do Egito. E as ervas amargas que mostravam, lembravam para aquele povo um momento de amargura, de dor, de sofrimento que eles, enquanto escravos daquela terra, estavam vivenciando. E essa amargura seria transformada no cumprimento da promessa, daquele povo ser liberto, daquele povo ir rumo à terra da promessa, rumo a Canaã. Então, esses elementos tinham um significado muito especial, tem até hoje para o povo hebreu, mas que trouxe para a gente também significados muito especial, porque hoje nós comemoramos a Páscoa cristã, nossa Páscoa. A Páscoa que nós dizemos ser Jesus, o nosso Cordeiro Santo de Deus. Então, é nele que nós estamos nos refugiando. Ele foi o nosso sacrifício. Então, a nossa Páscoa, ela tem esse diferencial. Hoje, a gente não precisa fazer esse cerimonial. É um cerimonial muito lindo, que cabe ao povo judeu fazer, e eu acho muito bonito. Mas a gente não faz, porque é um memorial da história deles. Porque a gente tem a nossa história, a história da igreja, que mostra, através do sangue,
que Jesus se tornou o nosso libertador. Assim como aquele cordeiro representava a libertação do povo de Israel do Egito, rumo à terra da promessa, o sangue de Jesus representa para nós a nossa libertação do pecado, das trevas, das garras do diabo e a nossa preparação rumo à terra prometida por toda a eternidade, rumo à nossa eternidade, rumo ao reino eterno de Deus. Então esses elementos, eles também são muito simbólicos para nós. Quando a gente fala das ervas amargas, lá para eles mostrava aquele sofrimento vivenciado no Egito, e para nós nos lembra o sofrimento que Jesus vivenciou na cruz. Desde o momento que ele foi preso injustamente até a hora do seu último suspiro. Essa amargura que Jesus provou, que Jesus pagou, era a minha amargura, era a tua amargura. E ele levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas lutas, nossos sentimentos negativos. Ele levou sobre si as nossas amarguras. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Cordeiro Santo de Deus. Jesus é o nosso pão da vida. Ele é o pão da vida, ele é o pão que alimenta a nossa alma. Ele também nos lembra que, através desse pão sem fermento, a nossa vida deve estar preparada para subir. Não há mais tempo para estar perdendo com coisas amênoas, né? Com coisas bonitinhas, fofinhas, de estar ali amassando o pão para ele ficar fofinho. Não, há uma pressa de preparação. Há um alerta de preparação. Eu preciso estar preparado para que quando o toque da trombeta soar, eu possa ouvir o toque e me encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, o pão asmo, ele mostra essa preparação, pão sem fermento, essa pressa, essa preparação de quem está pronto para a fuga, de quem está pronto para ir para o seu destino. Além de Jesus ser o pão que alimenta a nossa alma, que sacia a nossa alma, o pão que desceu dos céus para matar a fome da humanidade, a fome de justiça, a fome de Deus, ele também nos traz essa lembrança que o pão sem fermento nos lembra a pressa, nos lembra a preparação, nos lembra que nós estamos no momento de estarmos preparados, sempre com as vestes preparadas para subir, né? Assim como o povo hebreu, eles tinham que estarem preparados para que quando o toque fosse dado para a libertação, eles pudessem já estarem prontos para sair do Egito. Da mesma maneira, nós devemos estar com as nossas vestes espirituais preparadas, para que quando o toque da trombeta surgir, nós possamos sair deste mundo para a glória do nosso Deus. Mas é necessário estar preparado. É necessário estar nos lembrando que Deus tem pressa de cumprir o que Ele prometeu. Então, a preparação faz parte da nossa vida, deve ser uma rotina na nossa vida, estar preparado na vontade de Deus, estar caminhando na vontade de Deus, estar obedecendo à direção de Deus. Assim como aquele cordeiro, a carne daquele cordeiro assada, lembrava que um inocente teve que morrer para que o seu sacrifício trouxesse vida para aquela família, trouxesse proteção, da mesma maneira como Jesus se deu na cruz do Calvário, como ele teve o seu corpo massacrado, machucado, ferido, humilhado, até o seu último suspiro, e derramou todo o seu sangue por nós. E ele nos lembra o seguinte, que através das pisaduras dele, aqui nessa terra, nós temos direito a tanta sorte de bênçãos, a bênçãos de cura, de paz, de realização, de provisão, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus que está cuidando de nós. No seu corpo ele levou sobre si tudo aquilo que nos causa dor, que nos causa tristeza, que nos causa dano. Mas ao seu sangue ser derramado, ele comprou para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. O direito de salvação, o resgate, a vida eterna. Então, no sangue de Cristo, nós lembramos que ele inocentemente deu o seu corpo, deu o seu sangue, se sacrificou para que hoje nós tenhamos vida
e tenhamos em abundância. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós contamos com Jesus para nos socorrer em todo tempo, em todo lugar. A proteção dele está na tua vida, a proteção dele está na tua casa, na tua família. A marca do sangue do Cordeiro Santo de Deus está na tua vida. A marca de Jesus, o sangue de Jesus está cobrindo você, está marcando você como propriedade particular do Deus Todo-Poderoso. E aquele cordeiro inocente, puro, imaculado, se dá na cruz para conquistar para nós esse direito de resgate, esse direito de reino, de vida eterna. Então Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, por isso que a gente diz ele é a nossa Páscoa, porque assim como o povo hebreu teve o livramento do Egito, rumo à terra da promessa, nós em Cristo temos o livramento deste mundo de trevas rumo à eternidade. Então, se você está debaixo do sangue do Cordeiro Santo de Deus, se você está debaixo da proteção do sangue do Senhor Jesus,